já não é muito fácil para mim entender a lógica de hostilizar a China. Isso faz parte já de uma espécie de delírio amadorístico do, da política externa do governo brasileiro. Porque, como você bem disse, a China é a nossa principal parceira comercial, na verdade, desde 2009, que a China é a nossa principal parceira comercial, um dos grandes investidores no Brasil. Nós temos com a China uma cooperação de caráter duradouro, desde 2008, no âmbito do grupo BRICS, da qual eu participei desde o início, e nós temos amplos motivos para manter uma relação cordial com a China. Qual é o sentido de, francamente, é uma coisa que chega a ser meio idiota até, hostilizar a China? O Brasil sempre teve um protagonismo aqui na região e também na sua relação com muitos países africanos em termos de cooperação técnica em saúde. A diplomacia em saúde do Brasil tem uma longa tradição que antecede, inclusive, o estabelecimento da Agência Brasileira de Cooperação. O Paulo Busch, da Fiocruz, escreve muito sobre isso. E isso era um ativo político do Brasil. O Brasil, durante a pandemia, se nós tivéssemos um governo que de fato se empenhasse em estancar a transmissão do coronavírus, estaria oferecendo cooperação sul-sul aos seus países vizinhos e aqui da América Latina, talvez até mesmo da África, né? Ao invés disso, a gente tem exatamente o oposto. Vamos nos tornar, digamos, do ponto de vista da nossa presença na comunidade internacional, um ator absolutamente irrelevante e desprezível, eu diria, do ponto de vista das posições assumidas, do que se chama em espanhol um seguidismo, né? A gente vai seguir o grande, sem pedir praticamente nada em troca, que é justamente, não chega nem a ser um alinhamento, né? É realmente uma condição subalterna na qual o Brasil está colocado nesse momento. Nós temos um Brasil em que pese nunca haver pronunciado sua saída oficial do Acordo de Paris, na prática saiu, né? O que a gente vê acontecendo na Amazônia desde o ano passado, inclusive sob a guarda dos militares na Força Tarefa Amazônia, é óbvio sinal de que o Brasil não está atualmente prestando atenção ou levando a sério os seus compromissos ambientais em relação ao clima. Em primeiro lugar, a gente sabe que, pelo menos a minha percepção, é que essa recuperação ela depende dos desenvolvimentos da política interna, ou seja, a possibilidade de que o Brasil componha uma visão, uma presença, uma voz no plano internacional, depende de uma vontade política. A vontade política, obviamente, vinculada a um governo, a um projeto de governo, a um projeto de projeção internacional. Se o Brasil não tiver a humildade de sair de mão dada agora com vizinhos que têm todo o interesse num Brasil mais, digamos, melhor posicionado, com uma política externa mais ativa, a região precisa do Brasil. O vazio que o Brasil está deixando nesse momento na América do Sul é um desserviço para toda a América do Sul. O Brasil tem que reconstruir a relação política com parceiros estratégicos. E aqui eu estou falando não apenas da China, né, porque com a China continua a relação comercial, mas a gente nunca viu reações tão fortes de diplomatas chineses, inclusive lotados aqui no Brasil, a ofensas que foram cometidas pela família Bolsonaro, os integrantes, enfim, né, de menor escalão do governo, mas com a Argentina, com a Alemanha e a França, que são parceiros absolutamente essenciais economicamente, mas também no plano político, e com os BRICS em geral. Nós podemos imaginar um restabelecimento do portfólio de cooperação sul-sul, mas eu acho que a gente não tem que voltar ao que era antes. Eu acho que assim, o dia que realmente tivermos uma nova política externa é também uma oportunidade para a gente olhar de uma forma crítica alguns exageros que foram cometidos no passado, né? Expansões que foram feitas sem um pensar estratégico adequado. Tem que trocar o governo. Com este governo é inviável o Brasil ser um ator relevante. O Brasil é um dos maiores países do mundo,
em termos econômicos, geográficos e populacionais, e não pode se comportar na cena internacional como um anão medíocre e ressentido.